Olá, pessoal, eu sou o professor Thiago Marchionati. O nosso objetivo na aula de hoje é falarmos sobre as cláusulas gerais e uma cláusula geral em especial, que é a cláusula geral que a gente chama de princípio da eticidade ou princípio da boa-fé objetiva. É isso aí. Então, o professor começa a falar com vocês tratando da situação da legislação em si. Essa legislação que a gente aplica por subsunção, mas também vai aplicar através da busca de valores sociais. Então, o radinho que o professor começa a aula, ó, um radinho que está na nossa Rádio URI, ó, tem a ideia de levar vocês para a situação em que o legislador está fazendo a lei ao seu tempo, lá no passado, 1850, como a gente tem a legislação do Código Comercial, o Código já revogado, o Código Civil de 1916, para que vocês pensem o seguinte, ó, no momento em que o legislador faz a lei, nós mal comparamos isso com um radinho que está bem sintonizado na rádio. E então a gente dá o volume e consegue ouvir bem o que a rádio está transmitindo. Com o passar do tempo, isso se perde. O valor que o legislador deu para a norma, o valor social que fez ele criar a norma, vai sendo fruto de evolução, amadurecimento e desaparece. E então começa a ocorrer o quê? O mesmo que um rádio que não consegue achar a sua sintonia, ó. Um rádio que não consegue mais achar a sua sintonia. Porque a norma, e agora desligando o radinho, porque a norma perde essa função, essa finalidade de transmitir um determinado valor. Ela teve um valor histórico, mas ela foi perdendo isso com a evolução. Com este exemplo do radinho, eu quero que vocês entrem na nossa aula de hoje e não esqueçam que aqui nós vamos tratar de um ponto muito importante para a matéria civil, e eu não estou falando de outras áreas do direito, eu estou falando agora propriamente do direito civil. É uma matéria muito importante quando a gente trata de cláusulas gerais e quando a gente trata do princípio da boa-fé objetiva. Vocês vão perceber ao longo da nossa aula, pela explanação que o professor vai fazer, que nem sempre a gente teve cláusula geral como uma sistemática de aplicação e criação do direito. Então, eu vou pedir a permissão de vocês para nós começarmos a nossa conversa tratando do Código Civil anterior, o Código já revogado, o Código Civil de 1916. E vou dizer a vocês que o nosso Código Civil de 2002, vocês vão ver que o nosso Código Civil de 2002, ele brilha pela evolução legislativa que ele representa. Ele brilha. Então, o professor pede permissão e vai começar mais ou menos assim, ó. O Código Civil de 1916, ele era fruto de uma sociedade individualista e patrimonial. Se espelhava, por óbvio, na codificação europeia e, em especial, nós já falamos isso a vocês, se espelhava no Código de Napoleão Bonaparte. A característica de Napoleão Bonaparte também já foi dita a vocês, que era no sentido de que a legislação dele vinha pronta, perfeita e acabada. E ela não precisava de interpretação. E não precisando de interpretação,
vigorava aquela ideia de Kelsen da teoria pura do direito, ou seja, era a aplicação da norma por subsunção na veia. O juiz não tinha que interpretar nada, ele tinha que ter acesso ao fato e perquirir se a norma encaixava por subsunção ou não. E, encaixando, ele aplicaria a consequência ditada pela própria norma. Vejam, era uma subsunção pura, teoria pura do direito, obra do Kelsen. Vejamos, então, que o Código Civil de 1916, ele se espelha no Código de Napoleão e perde a oportunidade de se espelhar no Código Alemão, naquela parte em que o Código Alemão já tratou do princípio da boa-fé objetiva. Perdeu tempo de já adotar aquele raciocínio. Bom, mas nós temos que dizer o que o Código Civil foi. E o Código Civil de 1916, ele não abria espaço para discussões em torno da ética. Não importava se a parte estava agindo com ética ou não. A resposta dada pela lei, por exemplo, na questão contratual, era: o contrato faz lei entre as partes e então vocês vão cumprir este contrato. E não venham incomodar o Poder Judiciário porque o contrato faz lei entre vocês. Ah, excelência, mas tem uma questão aqui que ele me enganou, eu esperava uma atuação diferente da parte dele, uma lealdade que eu não verifiquei. Não importa, assinou o contrato? Se assinou o contrato, vai cumprir e para de incomodar o Poder Judiciário. Essa era a resposta que um juiz treinado para aplicar norma por subsunção puramente dava. O juiz dizia: eu vou aplicar a norma por subsunção. E a norma diz que o contrato entre as partes é lei. E, portanto, vocês cumpram o contrato. Ah, mas eu assinei sem perceber tal... Não importa, você assinou, cumpra o contrato. Vejam que o rigoroso magistrado que estava julgando as situações, ele não tinha nenhuma sensibilidade, e não tinha não por culpa dele, ele não tinha porque o sistema jurídico não o incentivava a agir assim, ele não tinha nenhuma postura de tentar entrar no conteúdo negocial para ver como é que foi o tratamento entre as partes. Se esse foi um tratamento esperado de um homem ou de uma mulher de padrão mediano, de padrão leal, reto, a pessoa boa, a pessoa que não quer o mal do seu próximo. Dito isso, então, vocês estão percebendo que o professor inicia a aula falando de Código Civil de 1916, apenas para enfatizar que o Código Civil de 1916, inspirado no Código de Napoleão também, tinha essa teoria pura do direito e ele, portanto, compreendia um sistema fechado, um sistema legislativo fechado. E falando em sistema legislativo fechado, isso se dava provavelmente porque a sociedade na época queria se proteger e então os que economicamente eram mais ricos, eles, por óbvio, tinham influência no poder legislativo e criavam leis para proteger o indivíduo e para proteger o patrimônio desse indivíduo. Não à toa que o código era individualista ao extremo e era patrimonialista ao extremo, dando ao direito de propriedade um viés máximo de valoração. Mas o código fazia isso provavelmente por medo, por receio daquilo que os juízes poderiam decidir se não fossem os juízes meros glosadores da lei, meros copiadores da lei para dar a resposta que a lei queria. Os franceses chegavam a dizer: o juiz precisa ser a boca da lei.
ele não tem que interpretar, ele não tem que criar, ele precisa ser a boca da lei. Se a lei manda respeitar o direito de propriedade, eu não quero circunstâncias de caso a caso para ver se boa fé, má fé. Se a lei manda cumprir o contrato, eu não quero circunstâncias do caso, de cada caso para ver se está de boa fé ou de má fé. O juiz manda cumprir a lei como a lei diz, que deve ser a solução. Nessa perspectiva, o sistema era fechado e não abria discussões, como eu já disse, não abria margem a discussões envolvendo a ética, envolvendo a boa-fé, envolvendo o bom trato com o outro negociante, com a outra parte com quem a gente está dialogando. Aí entra o nosso Código Civil de 2002, e eu disse a vocês, o Código Civil de 2002, ele brilha, gurizada, ele brilha. Por que que ele brilha? Porque ele quebra esse paradigma, esse modelo de aplicação pura do direito na forma de subsunção, o juiz é a boca da lei. Ele quebra esse paradigma, esse modelo sistêmico de um sistema fechado de leis, onde a única fonte legislativa, a única fonte de criação do direito era o poder legislativo que fazia a lei. E quebrando esse sistema, ele surge com tipos abertos ou com as chamadas e abençoadas cláusulas gerais. As cláusulas gerais, professor, elas então afastaram as regras e a aplicação da lei por subsunção? E a resposta, senhoras e senhores, é não. As cláusulas gerais não afastaram a aplicação de regra por subsunção. Mas toda vez que nós formos aplicar regra por subsunção, por detrás dessa aplicação da regra por subsunção, estará sempre um princípio, um valor ou uma norma que nos permitirá analisar o conteúdo e nos permitirá, portanto, sensibilidade a questões éticas. E nos permitirá mais ainda, nos permitirá a censura àquelas ações maliciosas e a valorização extrema de um valor que está na mente de todos nós. O valor justiça. Fazer justiça no caso concreto. Muitas vezes é aplicar a norma por subsunção, mas estar atento às questões valorativas que envolvem a ética. Porque às vezes nós vamos estar cumprindo a legislação, sim, e determinando a consequência da legislação, mas com efeitos diferenciados para o caso concreto, porque questões éticas estão ali envolvidas. Então, quando o professor diz a vocês, o Código Civil de 2002, ele entra em vigor em 11 de janeiro de 2003, e ele entra para brilhar e trazer aos intérpretes a possibilidade de maior aplicação de valores aos julgamentos concretos. Eu digo também a vocês que esse Código Civil, ele não deixa para trás aquela situação de aplicação da regra por subsunção. Não é isso que ele faz. Ele permite a aplicação da regra por subsunção, vai casar, vamos ver os requisitos para o casamento, vai fazer um testamento, vamos ver os requisitos para o testamento, mas ele vai fazer mais do que apenas aplicar regra por subsunção. Ele vai permitir que os valores sociais venham para o conflito quando o conflito estiver criado. Ele vai permitir que as partes reconheçam posturas de lealdade, de informação, de retidão, que devem estar presentes naqueles atos que todos nós vamos praticar. Então, além da aplicação da norma por subsunção, que é
uma prática do operador do direito, sim, aplicar norma por subsunção. Aqui no direito civil, nós ainda temos um olhar que deve ser dado em torno do conflito e com a aplicação de normas que lembram cláusulas gerais, que lembram princípios. Professor, se eu tiver que dizer prontamente o que é uma cláusula geral, como é que eu respondo? Digam que cláusulas gerais são textos de lei que trazem no seu corpo, trazem no seu suporte fático grandes valores sociais, valores que são importantes para a sociedade. Então, cláusulas gerais têm suporte fático contendo valores. Cláusulas gerais têm suporte fático, sim. Todas as normas têm. As principiológicas têm suporte fático, sim. O que as cláusulas gerais não têm é o preceito. Elas não têm consequência ou consequência específica para o caso concreto. Então, vejam como o Código Civil quebra o paradigma do sistema fechado, dizendo, olha, a lei é a proveniente do Congresso Nacional, vamos aplicar por subsunção, ou aplico ou não aplico, e acabou. Se a parte vier com mimimi, que não está com uma fé, que não sei o que, manda para casa e manda cumprir o contrato. Não se abria margem para discussões sobre a ética, sobre como as pessoas deviam se tratar, sobre a ideia de que se eu não quero ser tratado com malandragem pelo outro negociante, que eu também, quando venha a negociar, não seja um malandro. Não pratique malandragem nas minhas ações. Vejam que é uma via de mão dupla a questão ética. Eu não faço ao outro, como preceito básico da ética, eu não faço ao outro o que eu não gosto que façam comigo. E o Código Civil de 2002, então, ele inaugura a ideia de um sistema que se chamou de sistema aberto. Professor, um sistema aberto, mas que também recebe leis do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que continua fazendo as leis federais. Sim, ele continua fazendo as leis federais. Ele continua alimentando o sistema jurídico. Só que há uma grande diferença na forma legislativa. Quando ele edita um Código Civil, o Código de 2002, com normas que se aplicam por subsunção, tenho o fato, tenho a norma, e a norma se aplica ao fato para trazer as consequências. Mas, mais que isso, eu vou admitir que o magistrado crie solução. Eu vou admitir que ele possa trazer consequência diferente se ele verificar que uma das partes está de malandragem ou está de má fé. E isso deve ser aplaudido. O sistema aberto do Código Civil de 2002 merece aplauso porque permite que valores sociais que estão constantemente em evolução, que eles sejam trazidos, que eles sejam importados para a solução do caso concreto. E sendo trazidos para a solução do caso concreto, que o juiz tenha, assim, mecanismos de interpretação e mecanismos de aplicar o direito com a maior justiça ou com o maior senso de justiça possível. Se eu pudesse explicar a vocês, eu daria um exemplo mais ou menos igual ao de uma questão que caiu no TRT 19. E antes de mostrar a questão para vocês, como ela cai em concurso, e aquele concurso específico ali que eu vou mostrar é o da FCC, antes de falar a vocês daquele concurso, eu devo dizer que o exemplo da questão é joia de ser estudado.
E eu vou dar o exemplo contando, como um contador de histórias, contando o que ocorreu, o fato, e vou pedir a vocês que pensem. Pensem com a cabeça de um juiz ou de uma juíza que aplicava o Código de 16, sistema fechado. E pensem também com a cabeça de um juiz ou de uma juíza que aplica o Código Civil de 2002 com um sistema aberto, com cláusulas gerais e, em especial, a cláusula geral da boa-fé objetiva, que visa idealizar, visualizar a conduta de padrão mediano na sociedade. É a conduta esperada do outro negociante. Toda vez que ele fugir dessa conduta ou dessa atuação esperada, eu estou, então, podendo pressupor que ele está agindo malandramente ou maliciosamente e que, por isso, poderá ter uma responsabilização. O Código Civil de 2002, ele vem com o sistema aberto de cláusulas gerais e nós vamos interpretar como se a pele abrisse poros que vão absorver valores sociais. Um sistema fechado, aplico a lei por subsunção. Eu não tenho frestas, eu não tenho arestas para trazer valores sociais. Esse é o Código de 16 que vocês vão pensar a questão. Agora, no Código de 2002, cláusulas gerais estão ali, pairando sobre todo o sistema civil e ajudando o intérprete da lei a aplicar os valores sociais. Há uma diferença monstruosa, um abismo entre os dois códigos. Um abismo entre os dois códigos. Pois vamos ao exemplo. E depois eu mostro a questão para vocês. O professor Tiago é o proponente vendedor de um terreno na praia. E ele está alardeando pela cidade que quer vender o terreno na praia e que o terreno dele é o melhor dentre os terrenos que estão à venda naquela cidade, naquela praia. E ele diz assim: o meu terreno que eu quero vender, ele tem vistas para o mar. E esta é a grande propaganda do negócio. Vistas para o mar. E ele alardeia e fala e enfatiza que vende por um preço alto, porque os outros terrenos da localidade não têm vista para o mar, mas o dele tem. E então vocês, o professor é o proponente e vendedor que está alardeando que o terreno dele tem vista para o mar, tá? Então vocês são os compradores, querem um terreno na praia, para lá construírem uma casa de veraneio. Olha que chique. E vocês começam a olhar os terrenos na praia e realmente percebem que outros terrenos estão mais baratos, mas que não têm vista para o mar. E aí vocês vêm até o professor Tiago e dizem: professor Tiago, o senhor tem razão. Nós vamos comprar o terreno que o senhor está a vender por um preço elevado em relação aos outros. Porque o terreno que o senhor está ofertando, ele tem vista para o mar. E nós queremos construir a nossa casa de veraneio com vistas para o mar. Até aí tudo bem. Batido o martelo, fecho o negócio e vocês me pagam o valor em dinheiro, em espécie, numa mala, tal como a família Bolsonaro gosta de negociar. Não quero dinheiro em conta. Quero numa mala e quero sair com o dinheiro lá. E então eu transmito o imóvel a vocês por escritura pública, vocês registram no registro de imóveis, saem gritando com aquela matrícula e dizendo: eu sou proprietário de um terreno na praia, ou sou proprietária de um terreno na praia. Tudo certo. Contrato formulado, escritura pública que era exigida foi
feita na presença do tabelião de notas, e vocês levaram a escritura pública a registro no registro de imóveis. 1 ano e meio depois, vocês já morando lá, construíram rapidamente a casa de vocês, já morando lá, já veraneando, vista para o mar, churrasquinho, cerveja, festa, alegria, tudo uma maravilha. Quando, de repente, surge a notícia e as máquinas começam a operar em um terreno na frente do de vocês. E a tão sonhada vista para o mar começa a desaparecer no horizonte. Ou seja, começa a aparecer na frente de vocês, não a vista para o mar, mas um grande prédio de 25 andares. E vocês pensam, mas quem é que está construindo esse prédio de 25 andares e que está nos retirando a visão do mar? E aí vocês olham e é o professor Tiago que está lá comandando o espetáculo da obra. Comprei o terreno da frente do de vocês e estou edificando um prédio de 25 andares que lhes retira, não a vista do mar, lhes retira até a vista do céu, de alto que é o edifício. E aí, gurizada? Como agiria um juiz que vai resolver este caso e tem na sua mão o Código Civil de 1916? Sistema fechado, aplicação pura por subsunção e sem aberturas para discussões éticas. E de outro lado, como agiria o juiz ou a juíza que tem o Código Civil de 2002 na mão, um Código Civil com porosidades, com cláusulas gerais que permitem ao intérprete coletar, captar valores sociais para transmitir a decisão mais justa para o caso concreto. Vocês conseguem tentar visualizar isso? E eu já vou dizer a vocês, o juiz que aplica o Código de 1916, ele ia receber o caso concreto, ia olhar e ia dizer, o contrato está perfeito e acabado. Escritura pública foi feita com todas as formalidades na frente do tabelião de notas. O registro foi feito no registro de imóveis. O que vocês querem aqui? O contrato faz lei entre as partes. Está aqui a legislação que eu estou aplicando por subsunção. E aí vocês, compradores, tentam explicar para o juiz de 1916. De excelência, no conteúdo negocial, o promitente comprador prometeu vista para o mar. E nós não esperávamos dele uma conduta de que fosse ele o construtor de um prédio para nos retirar a vista para o mar. Ah, vocês estão de brincadeira com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem serviços sérios para fazer, não tem que ficar atendendo o contrato de vocês aqui. O contrato está religiosamente bem feito, bem formulado, e a legislação diz que o contrato faz lei entre as partes, e vocês saiam daqui e vão cumprir o contrato. Isso diria o Código Civil, o juiz aplicando o Código Civil de 16. Ainda daria um pito em vocês. Uma ralhada em vocês, compradores, porque estavam lá inventando alguma coisa que não estava na lei para ser aplicada. Vejam, gurizada, o Código de 16 não dava margem para questões éticas. Não dava. Aplicava-se o direito como o direito vinha do poder legislativo. Não se dava poder criador ao juiz, por medo. Óbvio que as classes dominantes tinham medo e que ao legislar havia uma preservação. Medo de que o juiz fosse parcial ou de que o juiz fosse tomar uma decisão muito contrária aos interesses econômicos de alguém que tivesse dinheiro. Então o juiz era a boca da lei, bem na visão
daquele caramba lá da Europa, o Napoleão Bonaparte, bem na visão do Napoleão Bonaparte, a minha lei está pronta e acabada e o juiz é a boca da lei. Ele não tem que interpretar, ele só tem que dizer a solução que está na lei. E então, perguntando a um magistrado, eles diziam: eu não sei o que é direito civil, eu sei o que é o Código de Napoleão, que é o que eu mando aplicar, que é o que eu determino como solução dos casos. O juiz era a boca da lei. E logo a fonte do direito, única e exclusivamente com poder de criação jurídica, era o poder legislativo. Mas para o mesmo exemplo do prédio que eu construí na frente do terreno que eu vendi para vocês com vista para o mar, nós temos que pensar conforme a cabeça do legislador de 2002, que teve a brilhante ideia de adotar as cláusulas gerais e, em especial, a cláusula geral da boa-fé objetiva, o princípio da boa-fé objetiva. Que, como eu disse para vocês, tem a lei que diz que o contrato faz lei entre as partes? Sim, tem a lei. Mas tem também a cláusula geral da boa-fé, que está monitorando, que está pairando sobre o sistema jurídico e auxiliando os lidadores e operadores do direito na interpretação e aplicação correta do direito para a mais justa decisão possível. O Código Civil de 16, com o passar do tempo, era um radinho fora de sintonia. A sociedade evoluía e a legislação ficava lá com o valor do passado. O Código Civil de 2002, não. O Código Civil de 2002, com cláusulas gerais, ele vai admitindo valoração de princípios como o da ética e admitindo valoração de princípios como o da ética, da boa-fé objetiva. A legislação pode ser a mesma, mas talvez a consequência jurídica que o juiz vá dar para o caso concreto possa tomar outra linha de solução e de decisão. Então, conforme o nosso exemplo, se nós pensarmos com a ideia do Código Civil de 2002 e dos juízes e juízas que, se Deus quiser, vocês vão ser, se nós pensarmos com essa ideia das cláusulas gerais, nós poderemos ter uma solução diferente do que simplesmente mandar cumprir o contrato, porque o contrato faz lei entre as partes. O juiz dirá hoje, o contrato faz lei entre as partes. Mas, analisando os pressupostos de boa-fé, de lealdade, não era esperado que alguém que propagandeia, que vende terreno com vista para o mar, que esse mesmo alguém compre o terreno da frente e edifique ali um arranha-céu, retirando ele, que prometia a vista para o mar, retirando ele essa vista para o mar. Nós podemos esperar que qualquer cidadão brasileiro edifique um prédio ali e retire a vista para o mar. Mas o senhor que vendeu com a promessa de vista para o mar, o senhor está se afastando de preceitos de atuação conforme a boa-fé objetiva. Não é essa a postura que eu esperava do senhor, vai dizer o juiz. E então a consequência pode ser variável, de acordo com os advogados que vão ouvir vocês, os compradores, no escritório. E a vontade que vocês vão manifestar no escritório. Porque ele poderá dizer assim: olha, nós podemos nos aventurar pelo mundo da ação anulatória. E alegando violação dos deveres anexos de boa-fé, de lealdade, de informação, demonstrar ao juiz que ele propagandeou vista para o mar e que 1 ano e meio depois ele comprou um terreno na frente e nos retirou a vista para o mar. E então vamos provocar o juiz com um pedido para anulação do contrato de compra e venda e vocês devolvem o terreno.
porque se ele não tem mais vista para o mar, nós não queremos mais o contrato. E vamos devolver o terreno e queremos nosso dinheiro de volta. Agora, o advogado pode ouvir vocês e vocês dizerem assim: nós já construímos a casa de veraneio lá. E a casa de veraneio ficou perfeita, como nós queríamos. Ela é tão perfeita que a vista para o mar é um elemento quase que secundário. De tanta coisa boa e ambiente legal que tem lá. E nós não queremos desfazer o contrato de compra e venda, porque ele seria muito desgastante para nós. Como nós já temos casa lá, nós queremos ficar com o terreno, mas nós queremos que esse cidadão que prometeu vender terreno com vista para o mar e depois nos retirou essa vista, que esse cidadão nos indenize. Então vamos cobrar as perdas e danos, gurizada. Vejam, eu posso tomar o caminho de tentar desfazer o negócio, alegando preceitos éticos e quebra do decoro, quebra da lealdade, da hombridade, do dever da informação, da postura reta que se exigia do outro negociante que vendeu. Ou eu posso dizer assim, não, eu vou manter o contrato, mas eu quero uma ação condenatória para que ele seja condenado a me pagar as perdas e danos. Quando eu falo perdas e danos, gurizada, eu estou dizendo o mesmo que tutela indenizatória, indenização por danos materiais e danos morais. A mesma coisa, a famosa ação de indenização por danos materiais e morais. É isso que eu estou dizendo. Mas vejam que riqueza o Código Civil de 2002 nos fornece para o caso. O juiz de 16, com o sistema fechado, a cabeça engessada, aplicava a norma por subsunção. Contrato faz lei entre as partes, o contrato está correto, vão cumprir o contrato. E sumam daqui, porque senão eu vou mandar prender vocês. O juiz ainda dava um pito nos litigantes. E não acolhia a ação. Agora, com o Código Civil de 2002, e eu repito, ele brilha por isso, com o Código Civil de 2002, olha, o contrato realmente está correto, diz o juiz. Mas o senhor, seu Tiago, que prometeu vender e vendeu um terreno com vista para o mar, não podia ter comprado o terreno da frente para retirar essa vista para o mar. Porque aí houve quebra de preceitos de boa-fé objetiva. Não era a conduta que se esperava de você. E por isso eu vou julgar procedente ou a ação anulatória para desfazer o contrato, devolver o dinheiro, devolver o terreno, ou a ação indenizatória para pedir uma indenização consistente no valor que o terreno desvalorizou, mais os danos morais pelo dissabor de perder pelos próximos anos e pela vida inteira de perder aquela vista para o mar. Então, vejam, a possibilidade que o Código Civil de 2002 traz, ao ter um sistema aberto, poroso, que admite e recebe valores sociais, essa diferença é gritante na forma de fazer justiça. E o valor justiça, então, ele sai engrandecido. Por que ele sai engrandecido? Porque vocês, como compradores do terreno, voltariam para casa cabisbaixos depois do xingão que o juiz deu, dizendo assim, vão cumprir o contrato. E voltariam cabisbaixos pensando, esse cara me enganou. Esse cara me vendeu vista para o mar e me tirou a vista para o mar. Ele não tinha direito de fazer isso e eu me sinto injustiçado por isso. Paguei um direito alto, mais alto do que os outros terrenos que não tinham vista para o mar, justamente para ter vista para o mar. E esse juiz me manda para casa cumprir contrato. Vejam que a injustiça se impera, ela toma conta da mente de quem perdeu a ação. Quem queria rever alguma situação econômica e que perdeu a ação porque o juiz foi puramente legalista, cumprindo, óbvio, o sistema do Código Civil de 16.
Agora, vejam o senso de justiça que há quando, pelo Código de 2002, vocês ganham a ação ou para anular e devolver o terreno pegando o dinheiro de volta, ou para obter a tutela indenizatória com dano material e moral. E então vocês voltam para casa com a missão cumprida e com essa sensação boa de justiça, de resolução do conflito por justiça. Enquanto que o outro negociante, eu, que vendi o terreno para vocês, enquanto que o outro negociante volta para casa e diz assim, não dá mais para fazer malandragem pelo Código Civil de 2002, porque as cláusulas gerais estão lá de olho no que está acontecendo. Porque o princípio da boa-fé é uma necessidade na atuação negocial. O senso de justiça é o mais sublime nas partes que vão ganhar essa ação pelo Código de 2002. Enquanto que o dissabor da injustiça é o mais amargo que essas partes vão experimentar se o Código Civil for no modelo fechado do Código de 16. Professor, mas eu não estou entendendo como é que é. Aplica por subsunção o Código de 2002 ou não aplica? Ou eu aplico só as cláusulas gerais? E eu vou repetir. Aplica por subsunção o Código Civil de 2002 também. Mas para todo o direito aplicado por subsunção, surge também uma discussão envolvendo preceitos éticos relacionados à conduta do outro contratante, que eu espero que sejam as mais leais possíveis, as mais retas, as mais corretas, as que as pessoas boas praticariam no lugar dele. É isso que eu espero do outro negociante. E se vier essa conduta boa, reta, leal, tudo certo. Mas se não vier uma conduta reta, leal, de um homem probo, de uma mulher proba, com probidade, que trata a sua vida com probidade, com atos retos, corretos, portanto, se não vier essa atuação, surge ali o abuso de direito, surge ali a violação de uma cláusula geral de boa-fé objetiva, e surge ali a possibilidade de provocar o Poder Judiciário por quebra dos deveres anexos a todos os contratos. Então, o Código Civil engrandeceu o nosso sistema. O Código Civil brilha por isso, porque ele dá aos operadores do direito técnicas de interpretação e de produção de soluções que o código anterior não dava. E ele põe, sim, na mão dos juízes a possibilidade interpretativa de criar soluções a partir dos preceitos, a partir dos suportes fáticos das cláusulas gerais. Agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação de tela inteira. Vou ocultar isso aqui. Deve estar aqui ao lado já a tela inteira sendo apresentada. Antes de mostrar a questão, eu vou tentar ler o chat para ver o que nós temos de discussão. Vamos lá. Professor, mas se nesse exemplo fosse outra pessoa que tivesse construído o prédio, aí eu não teria vínculo para exigir boa-fé do outro negociante. Se fosse outra pessoa, eu não teria nexo para provocá-lo. Ele disse, olha, o terreno de vocês estava à venda com vista para o mar, mas o terreno da frente também estava à venda. Então, eu não tenho postura ética para exigir de outra pessoa. Eu tenho postura ética correta de retidão para exigir do que me vendeu. E como eu disse, eu espero que qualquer um no Brasil compre o terreno na frente para me retirar a vista do mar.
mas não espero como conduta de boa-fé que o que me vendeu com vista para o mar e propagandeou a visão para o mar, que ele venha a ser o que vai me tirar a vista para o mar. Então, nessa pergunta, nós não temos como vincular a ação, vincular essa questão de boa-fé para um terceiro que não tinha conhecimento do negócio e nem sabia que nós tínhamos comprado por causa da vista para o mar. Não seria má fé, eu acho, porque a culpa não seria da pessoa desconhecida que está construindo. Isso aí, não seria má fé, perfeito. Professor, e se esse senhor fosse proprietário também do terreno da frente e vendesse para outra pessoa, também se encaixaria, não? Não, né? Aqui, ó, vamos pensar que no momento que eu estou ofertando a venda com vista para o mar, eu tenho o terreno que vendi para vocês e o terreno da frente. Eu posso ter oferecido os dois e vocês escolheram um deles. Então, nessa perspectiva, não há quebra de boa-fé objetiva, porque se eu, ao oferecer vista para o mar, eu disse a vocês, tem esse que é mais privilegiado e tem esse mais de trás, que por enquanto tem vista para o mar, mas não sei até quando vai ter vista para o mar. E vocês optam por comprar esse que está mais recuado. Pensando assim, o outro está muito próximo do mar, pode vir uma maré alta e atrapalhar. Enfim, vocês fizeram a escolha. E eu ofertei os dois com vista para o mar. Então, eu não teria ali quebra de um preceito ético. Eu não teria uma quebra de postura. Eu agi com a retidão que se esperava. O exemplo provoca vocês, e agora eu vou mostrar a questão. O exemplo provoca vocês para vocês identificarem que, ao oferecer o terreno com a promessa de vista para o mar e vender esse terreno para vocês, eu não tinha eticamente que comprar o terreno da frente e lhes retirar essa vista para o mar. É isso que vai quebrar a situação de boa-fé e vai quebrar a situação de conduta esperada pelo outro negociante. Deixa eu mostrar a vocês. E se resolvesse vender depois esse da frente? E se resolvesse vender depois esse da frente? Daí também ela sairia prejudicada. Se resolvesse vender o da frente depois, desde que tivesse oferecido na propaganda, olha, eu tenho vista para o mar nos dois terrenos, mas provavelmente esse da frente aqui, depois de construída a edificação ali, vai retirar a vista para o mar desse de trás aqui. E aí, se a pessoa escolheu o de trás, bom, paciência, escolheu sabendo que a vista do mar era provisória até que alguém construísse no lado da frente. Então, nós temos ali como partir de pressupostos que vão nortear por uma conduta de boa-fé, e temos também como identificar no outro exemplo situações que estão fugindo, se afastando da boa-fé e da conduta esperada pelo outro negociante. Vamos lá, então. Jurisprudência do STJ. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vamos tentar dar um F5. Puxou aqui, ó. Pessoal, aqui está a questão, e antes de propriamente falar a vocês da questão, eu só enfatizo aqui esse ponto da questão, ó. Aqui ao lado vocês percebem, ó, FCC é a Fundação Carlos Chagas, é a organizadora do concurso do TRT da 19ª região, aonde fica a 19ª região da Justiça do Trabalho, Alagoas. O cargo é o de analista judiciário, área judiciária. Só para que vocês percebam, ó, a Justiça do Trabalho, ela é um poder judiciário da União,
e a estrutura de servidores dela é feita ou pelo cargo de analista, a gente acessa o cargo de analista para quem é graduado em direito, ou acessa o cargo de técnico judiciário para quem não é graduado em direito e tem apenas o ensino médio. Dito isso, eu devo fazer mais uma análise, ó. Quando vocês veem o cargo de analista judiciário, área judiciária, vocês estão pressupondo que a pessoa que exerce esse cargo atingiu o cargo tendo formação jurídica. Mas, no Poder Judiciário da União, o analista judiciário pode ser sem especialidade, e ele vai trabalhar na repartição, na vara do trabalho, ou ele pode ter alguma especialidade. No caso do oficial de justiça avaliador federal, que foi o que o professor fez no TRT da 4ª Região, a especialidade é analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal. No momento que vocês forem se inscrever, terão que fazer essa escolha, ou pelo analista judiciário sem especialidade, ou pelo analista judiciário com especialidade oficial de justiça. Os dois exigem formação jurídica no Poder Judiciário da União. No Poder Judiciário dos estados, os fóruns, as comarcas, a gente sabe que os oficiais de justiça ainda estão fazendo concurso com exigência a nível médio, o antigo 2º grau. Na Justiça da União, Poder Judiciário da União, que é a Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça do Trabalho, esse Poder Judiciário da União tem uma outra carreira. Para a carreira desse Judiciário da União, o oficial de justiça já tem que ter 3º grau. Analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal. É isso que vocês terão que escolher. O sem especialidade trabalha na secretaria, dando suporte técnico ao juiz, e o oficial de justiça trabalha no serviço externo, sendo a longa mão do juiz, dá o suporte para o juiz nas diligências externas, seja para notificações, citações com entrega de mandados, ou seja para a penhora de bens, quando se retira a propriedade do bem de um determinado devedor, para que esse bem seja vendido e, com o dinheiro, se pague o crédito que o credor está cobrando. Na Justiça do Trabalho vale o mesmo raciocínio. Na Justiça do Trabalho há um credor, o empregado que está cobrando, e há um devedor, que é o patrão, que deve pagar. Se a ação trabalhista tramitar com uma sentença que condene a esse pagamento, nós vamos visualizar ali, após a condenação, que há sim um credor e há sim um devedor. E que se eles não cumprirem espontaneamente o julgamento, nós vamos colocar o oficial de justiça na rua para que o Poder Judiciário exproprie patrimônio do devedor e, com o dinheiro, pague o credor. Vamos à questão propriamente dita. Ó. Se vocês observarem essa questão, que caiu num concurso de 2014 para o cargo de analista, de um tribunal trabalhista, vocês vão ler mais ou menos o exemplo que o professor havia falado com vocês. Está em azul aqui ao lado, ó, gurizada. A fim de justificar o alto preço de imóvel, João afirma a José que o terreno possui linda vista para o mar. Convencido por tal argumento, José compra o imóvel, pagando o preço pedido por João. Cerca de 1 ano e meio depois, embora sem o objetivo de prejudicar José, ele até não tinha a má-fé subjetivamente, é isso que a questão está dizendo. Má-fé subjetiva no consciente dele ele não tinha. Então ele diz assim, ó, embora sem o objetivo de prejudicar José, e não obstante não tivesse tal intenção quando realizou a venda, João adquire terreno da frente e edifica prédio que retira de José a vista para o mar.
Ou seja, João vendeu terreno com vista para o mar, propagandando que a vista era para o mar. E depois este mesmo João compra terreno na frente e retira, ao construir, retira a vista para o mar. Nós temos alguma situação que possa ser submetida a um julgamento aqui? Provocar o Poder Judiciário? A resposta pode ser com base no Código Civil de 16. E vocês verão que, com base no Código Civil de 16, lá, o velho e revogado Código, o juiz ia dizer assim: não, eu não tenho que me sensibilizar com questões de padrão de moral e ética. Eu não quero nem saber se vocês estão com dissabor de ter perdido vista para o mar. Aliás, lendo o contrato, não há nenhuma menção de que o contrato foi assinado porque havia vista para o mar. E o contrato, portanto, ele foi formalizado conforme as regras e os requisitos legais. E não há nenhum defeito nesse contrato. Portanto, vão cumprir o contrato. Diria que o ato narrado na questão, aqui ao lado, que esse ato é lícito, com base no direito de propriedade, que quem quer construir em terreno próprio pode comprar esse terreno e construir, vai dizer que é terreno de propriedade, é direito de propriedade, vai dizer que o contrato faz lei entre as partes e que, portanto, o contrato foi cumprido, e não vai dar ganho de causa algum para os compradores daquele terreno com vista para o mar. Nesse caso da questão aqui é o José. Pelo Código de 16 não tem o que fazer. Se lascou o José. Botou um dinheiro mais elevado do que em relação a outros lotes pela cidade e 1 ano e meio depois perdeu a vista para o mar. E pasmem, por ato do João que havia lhe vendido. Agora, gurizada, a questão quer dar a resposta pelo Código Civil de 2002. Este que brilha, como eu disse para vocês. E pelo Código Civil de 2002, sim, o ato é ilícito quando João, que prometeu vender terreno com vista para o mar, quando este mesmo João adquire lote em frente e edifica, retirando a vista para o mar. É diferente, sim. E há ato ilícito civil, sim. Pois, ao quebrar a expectativa que havia incutido em José, ofendeu os limites impostos pela boa-fé objetiva. E está aí a resposta. A outra que tratava como ilícito era descabida como resposta. Diz ali a letra C, ilícito, pois a lei proíbe que o vendedor construa nas proximidades do imóvel alienado por 5 anos. Não tem nada a ver, não há essa proibição legal. Então, ali, a situação era marcar que sim, era ilícito, e por quê? Porque houve uma afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Se exigia do vendedor João outra postura enquanto cidadão, uma postura reta, uma postura correta, no sentido de, se eu, João, estou ofertando com vista para o mar, não vou ser eu, João, a construir na frente e retirando essa vista para o mar. Há um confronto aí. Um confronto ético que, pelo Código de 16, não tinha espaço em processos judiciais, mas que, pelo Código de 2002, que brilha sim, graças a Deus ele brilha, pelo Código Civil de 2002, nós temos espaço e grande espaço para discutir boa-fé, lealdade, hombridade.
vendeu um carro e colocou 5 bananas, uma penca de bananas no motor, no meio da engrenagem, junto com o óleo, porque o motor estava fazendo uma barulheira e daí ouviu falar que com a banana parava aquele barulho, então ia vender com banana dentro do motor. A massa de banana e óleo. Realmente, o comprador olhou, ligou o motor, tudo funcionando, nenhum barulho estranho, comprou. Botou na estrada, não andou 10 quilômetros, o motor explodiu. Pelo código de 16, o juiz ia dizer assim, vocês têm contrato? Fizeram a compra e venda? Então cumpra o contrato. Agora, pelo código de 2002, o que o juiz pode dizer, ser provocado a dizer? Olha, é uma postura contrária à lealdade, contrária à postura reta exigida de um cidadão de bem. E dá um puxão de orelha no vendedor, que o senhor não podia agir assim. Se o motor estava estragado, a informação era parte integrante desse negócio. De dizer, olha, comprador, eu lhe vendo com o motor estragado e lhe dou abatimento de R$ 4.000 para o senhor consertar o motor, porque vai precisar de conserto. Informação, retidão, lealdade, posturas visíveis numa pessoa boa, num cidadão de bem, como gostam uns de dizer por aí. É esse padrão social que nós queremos no nosso direito civil, a partir do Código de 2002, que vem com cláusulas gerais. E eu repito, as cláusulas gerais estão escritas, elas estão nos artigos do Código, elas vêm com um suporte fático que traz grandes valores, como a boa-fé objetiva, mas ela não tem preceito ou consequência. Ali, quando ela traz valores e não traz preceito ou consequência, ali o legislador que fez o Código Civil transmitiu ao juiz um grande poder interpretativo e um grande poder de criação do direito. Criar o direito para o caso concreto, é isso que eu estou dizendo, não é o criar o direito hipoteticamente. Quem cria o direito hipoteticamente, todos nós sabemos, o Congresso Nacional para a lei federal com vigência em todo o país. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando poder criativo do direito no caso concreto. Cria a solução, interpretando os valores sociais, trazendo esses valores éticos para dentro do processo. E xingando não aquele que se sente injustiçado por ter sido enganado, xingando o malandro, o que usa da malandragem para a prática dos seus negócios. Agora, já que falei disso, eu me lembrei de uma situação, que vocês podem estar pensando, embora eu não tenha ouvido a pergunta. Vocês podem estar pensando, professor, mas o senhor falou tanto de subsunção e de cláusula geral, e agora eu entendi que no Código Civil se aplica por subsunção, mas também tem a discussão no âmbito da ética, no âmbito da boa-fé, envolvendo as cláusulas gerais. Porque as cláusulas gerais são grandes sensores de valores e que colocam na mão do juiz a possibilidade criativa do direito de criar soluções para o caso concreto. É isso? É isso, gurizada. Mas me surgiu outra dúvida, professor. E no direito penal, como que ocorre isso? No direito penal, continuamos com a premissa do subjetivismo. A responsabilidade penal, ela como regra geral, 99,999% dos casos, ela é uma responsabilidade subjetiva. De tal forma que o juiz vai raciocinar. Se eu tenho a intenção de dar um soco, isso não é intenção de matar. E se o agredido cai e bate com a cabeça no cordão da calçada e quebra a nuca e morre,
o juiz entra na responsabilidade penal, que é subjetiva, e vai dizer assim: o dolo do professor Tiago era de lesão, era de dar um soco. Ele não podia prever o resultado, que ia bater a cabeça e morrer. Vejam que a responsabilidade no direito penal é subjetiva e continua subjetiva. Não há postura de padrão médio que se possa fazer analogia lá no direito penal. Já a postura exigida era tal, então se afastou de tal postura, eu vou condenar a 50 anos de cadeia. Não tem isso no direito penal. O direito penal continua sendo um sistema fechado, normas editadas pelo Congresso Nacional com exclusividade, aplicação do direito por um juiz com exclusividade. Falando da sentença final, a condenatória, que vai mandar o cara para a jaula, exclusividade do juiz. E no sistema penal, que é sim fechado, aplicação pura do direito, por subsunção, tem o fato provado, ou a norma se aplica ou não se aplica. No direito penal, continuarão estudando com o professor de direito penal a ideia de um sistema fechado, a ideia de um padrão de conduta conforme a subjetividade do sujeito que agiu e praticou a conduta delituosa. E continuarão com esse ideal de aplicação de norma puramente por subsunção. Agora, aqui no direito civil, desde 11 de janeiro de 2003, vigora este Código de 2002 que brilha. Brilha ao trazer a sensibilidade de valores para dentro da nossa criação do direito. O direito não passa a ser visto como apenas aquele que vem do Congresso Nacional. Porque a norma traz uma série de tipos abertos ou de regras com suportes fáticos que carregam valores sociais, e trazendo nesses tipos, nesses artigos, valores sociais, colocam na mão dos magistrados e das magistradas o poder criativo de, em primeiro lugar, interpretar valores sociais e trazê-los para a decisão em um segundo momento. E assim, agindo, propiciar a decisão mais justa possível. Porque acima de todos esses valores, de boa-fé, inclusive, está um valor máximo, maior para o ser humano, que é o seu senso de justiça. A pessoa que vem para casa com o senso de injustiça é um infeliz na sua vida. A infelicidade mora nesse cidadão. E enquanto que com as cláusulas gerais nós conseguiremos transmitir para os julgamentos criações mais justas e que vão trazer a paz para os indivíduos. E que vão coibir, sim, as posturas malandras, as posturas de má-fé, aquela malandragem do pessoal que sabe lidar muito com 171 do Código Penal, estelionato. É disso que nós estamos falando e é por isso que o professor fala que o Código Civil brilha. Nessa aula de cláusulas gerais e de princípio da boa-fé objetiva, eu quero vocês vinculados estreitamente ao Código Civil e às matérias afins, relacionadas à órbita civil.
direito do consumidor, estatuto da criança e do adolescente no aspecto dos atos da vida civil e proteção da pessoa, o estatuto do idoso, o estatuto da pessoa com deficiência, a lei de locações, essa legislação toda, que também faz parte do nosso ordenamento civil. Quando o Código Civil inaugura um sistema aberto, trazendo cláusulas gerais com grandes valores, sem consequências especificamente previstas nos artigos e na lei, ele está, sim, trazendo uma inovação brilhante para o direito civil e para as áreas que se valem do direito civil como forma de atuação, como forma de prática de atos da vida civil. É a importância da modernidade da nossa legislação. O Código de 16 poderia ter feito isso lá em 1916. Porque o Código Alemão de 1900 já estava em vigor e já continha a cláusula geral da boa-fé objetiva. Mas nós preferimos nos adaptar ou copiar o ideal do Código de Napoleão. Então, o Código de 16 foi extremamente puro na aplicação do direito. Teoria pura do direito do Kelsen. Aplicação por subsunção da norma. Ou eu aplico, ou eu não aplico. E não discuto questões éticas. Ou aplico porque o fato está provado e a norma incide, subsunção, ou eu não aplico porque o fato provado não encontra correspondência no ordenamento jurídico. Subsunção na veia, gurizada. O juiz era a boca da lei. Ele não criava, porque ele não tinha poder legal de criação. Ele era um copiador, um glosador da lei. Com o Código de 2002, os juízes se reinventaram. Sim, porque não fizeram concurso novo em 2002 para renovar todos os juízes. Inclusive, se vocês forem ver os desembargadores que estão no nosso TJRS, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, todos grisalhos, cabelo branquinho, carecas, velhinhos, que atuaram, sim, na época do Código de 16, que atuaram por subsunção, como glosadores de soluções jurídicas, e que depois, em 2003, se adaptaram, sim, para aplicar o novo Código Civil. Se adaptaram para dar a verdadeira intencionalidade que o Código merecia, que era captar, ser sensível a valores sociais, como é a boa-fé. A boa-fé é um dos mais importantes. Está em todos os ramos. Se vocês forem para o direito de família, a socioafetividade envolve boa-fé. No direito patrimonial, vários os exemplos contratuais envolvendo patrimônio, estar de boa-fé com a conduta reta em relação ao outro. Mas eu posso ir lá no direito de família e dizer para vocês: pai é aquele que cria, não é aquele que dá o material genético, biológico. E modernamente no direito de família se discute que a afetividade cria laços familiares. E aí eu pergunto a vocês: vocês querem ética mais importante do que a de adotar um outro ser humano que não é seu biologicamente, mas que você vai dar todos os cuidados a ele e vai criar uma relação socioafetiva? Quer ética mais importante do que essa? De alguém que pega um serzinho para criar como filho
A afetividade, a socioafetividade, sim, é um padrão de postura ética correta que está no direito de família. No direito de obrigações e de contratos nem se fala. No mundo empresarial, então, os contratos envolvendo empresários e os empresários que estão no comércio oferecendo bens à venda para o consumidor, nessa relação empresário-consumidor, nem se fala. A boa-fé é um valor, um padrão ético que está presente em absolutamente todo o direito civil. Por isso a importância de falarmos. Se eu falei para vocês dos grisalhos, carecas, desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, velhinhos, que enquanto não completam 75 não caem na aposentadoria compulsória, porque ao aniversariar 75, aposentadoria compulsória para eles. Mas enquanto não completam 75, têm o direito de continuar na carreira da magistratura. Com toda a experiência e a bagagem de quem foi juiz ou de quem foi juíza por muitos e muitos anos, que atuou pelo Código Civil de 16 e que depois se adaptou pelo Código Civil de 2002. Já quando eu falo das juízas, das desembargadoras, essas não têm cabelo grisalho. Essas estão, na estica. Basta assistir uma sessão de julgamento. Os desembargadores, tudo uns caquinhos. Agora, as desembargadoras, essas com alta produção. Visual, eu estou falando. Também produção processual, mas produção visual. Por que o professor está falando dos desembargadores? Porque eu trouxe aqui para nós irmos dando finalização para a nossa aula. Eu trouxe aqui um RESP, um agravo interno em RESP, que é um recurso especial que tramita lá no tribunal em Brasília, no tribunal, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e ele é um caso que é proveniente aqui do Rio Grande do Sul. O julgamento se deu em uma comarca gaúcha, numa cidade gaúcha. O julgamento do recurso se deu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aqui ao lado vocês conseguem visualizar isso pela expressão RS. E esse julgamento chega em terceira linha de recurso, em terceiro grau de recurso, depois do juiz já ter julgado, depois do tribunal em Porto Alegre já ter julgado, ele chega em Brasília através de recurso especial para o STJ, que é um tribunal que não cuida propriamente da questão constitucional, porque a questão constitucional é com o STF. O STJ cuida do direito ou da lei federal. Então, chegando lá, esse recurso, eu só estou a enfatizar que no RESP que nós vamos ver, e no agravo interno dentro desse RESP, que é um recurso lá em Brasília, dentro do próprio recurso, dentro do próprio processo que já está lá, nós temos ali, RESP 1.591.707 do Rio Grande do Sul. E este julgamento, ele confirma lá em Brasília o julgamento desses desembargadores veteranos que estão lá no nosso Tribunal de Justiça. E que provavelmente julgaram muita coisa pelo Código Civil de 2000, muita coisa pelo Código Civil de 1916. Teoria pura do direito, aplicação da lei ao fato.
mas que também se adaptaram e chegaram à aplicação correta do Código Civil, que dá aos juízes essa sensibilidade em torno da boa-fé e das questões éticas. Esse caso, gurizada, ele serve exemplarmente para nós vermos o que os juízes fazem e qual a sensibilidade que eles têm para solucionar casos concretos. Pelo Código de 16, dificilmente esse caso teria esta solução. E o STJ em Brasília confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Primeiro ponto que eu vou ler com vocês, acompanhem aqui ao lado. Primeiro ponto diz respeito à ação anulatória. O que é uma ação anulatória, se não uma ação que visa retirar efeitos de um ato da vida civil que a gente praticou? Até aí está entendido. Depois disso, alteração contratual, doação de cotas de sociedade empresária em favor dos filhos do mandatário. E aí eu estou aqui a ajudá-los na interpretação. Quando o tribunal refere-se a mandatário, nós lembramos de contrato de mandato, que tem como instrumento que a gente anda por aí apresentando para as partes com quem a gente negocia, tem como instrumento a procuração. Então, aqui nada mais é do que um caso em que alguém delega poderes por procuração para uma outra pessoa que vai agir em nome do outorgante. É disso que nós estamos tratando. E aí, o Tribunal do Rio Grande do Sul chega a uma conclusão com a qual o STJ em Brasília concorda. Conclusão do tribunal pelo abuso da confiança do mandante e nulidade da alteração contratual. Nulidade. Julgou procedente a ação anulatória para nulificar o ato. E aí eu entro com a explicação. O tribunal reconheceu uma ação anulatória, por quê? Porque alguém em estado de vulnerabilidade, ou seja, provavelmente alguém que adoeceu, transmitiu poderes por procuração para uma outra pessoa de sua confiança. Só que o mandatário outorgado, que recebeu poderes por procuração, não foi de tanta confiança assim. Ele utilizou a procuração, que lhe dava poderes, para doar cotas empresárias, cotas em sociedade empresária, em uma limitada, doar essas cotas para filhos seus. Ora, que beleza, né? Vamos a um exemplo mais claro. Eu recebo poderes por procuração do meu irmão, pego todo o patrimônio do meu irmão, que eu tenho poderes de gerenciamento aqui pela procuração, pego todo o patrimônio dele e dou para minha filha. Vocês olharão, não, mas deu a procuração, assumiu o risco, professor. Espera aí um pouquinho. Vocês estão pensando lá com o Código de 16? Não, né? O dever de lealdade, o dever de informação está presente no contrato de mandato. E houve sim uma quebra quando eu, recebendo poderes por procuração, pego o patrimônio de quem me delegou esses poderes e transmito para filhos meus. Que beleza, né? Do dia para a noite, recebendo poderes por procuração, eu enriqueci o patrimônio dos meus filhos. E aquele que confiava em mim e que me delegou poderes e assinou uma procuração para que eu administrasse os seus bens, aquele empobreceu do dia para a noite, ficou sem nada. Que beleza, né? Pura malandragem, que o Código de 16 não ia estar aberto a discutir, mas que o Código de 2002 brilha.
brilha para solucionar essa questão e essa causa e ponderar que sim, houve quebra de confiança, que o mandante, o que delegou os poderes por procuração, o outorgante, confiava no outorgado e que o outorgado, ao agir assim, quebrou com essa confiança, agiu contrariamente ao que se esperava, se desviou de uma conduta proba, honesta, reta, lisa, correta, portanto. Retidão é uma necessidade quando a gente utiliza o contrato de mandato. Quem delega poderes, delega porque confia no outorgado. E o outorgado que faça jus a essa confiança, agindo nos limites que se espera que ele atue, organizando o patrimônio quando a pessoa do outorgante está doente, e não pegando esse patrimônio e passando para filhos seus, que foi o que ocorreu no julgamento que eu estou mostrando a vocês aqui ao lado. Pessoal, só para finalizarmos o julgamento, aí o tribunal disse lá que era impossível modificar a decisão do TJ porque estava mexendo em questões fáticas, e que é vedada pela súmula 5 e pela súmula 7 do STJ discutir fatos, enfim. O resumo da ópera é que o STJ deu o julgamento na ementa, nesse resumo, e disse assim, olha, eu não posso mudar. É porque eles concordaram, porque se eles quisessem mudar, se houvesse injustiça na decisão, eles teriam mudado. Como eles concordaram com a correção do que o Tribunal Gaúcho decidiu, eles disseram, olha, está certo esse julgamento e nós não podemos mudar. É mais ou menos esse enredo final aqui, ó, quando eles falam em modificação do julgado, impossibilidade, súmula 7, 5 e 7. É porque eles estão confirmando o que acertadamente o Tribunal Gaúcho decidiu. E aí eu vou para a leitura da parte da ementa que importa. O Tribunal de Origem TJRS veio do Rio Grande do Sul, desembargadores carequinhas, cabelo grisalho, desembargadoras nem tão velhinhas, mais bonitinhas e ajeitadas, pois o Tribunal Gaúcho concluiu que o mandatário agiu de má fé contra a vontade do mandante, que é quem outorga poderes por procuração, excedendo a confiança que lhe foi depositada em razão do mandato outorgado em situação de vulnerabilidade. Outorgado em situação de vulnerabilidade provavelmente quer dizer que quem delegou poderes estava doente e impossibilitado de agir e praticar atos da vida civil. E por estar doente, pediu um favor para alguém administrar-lhe o patrimônio. Um irmão, provavelmente. Então, continua o julgamento. Situação de vulnerabilidade para realizar alteração contratual que previa a doação de cotas da empresa para seus filhos, em prejuízo do mandante e em violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres anexos, que eu tanto falei a vocês e estão aqui na ementa do STJ. Lealdade, cooperação, informação, declarando a nulidade da alteração contratual. Então, a provocação do Poder Judiciário surge por parte daquele que delegou poderes, o outorgante da procuração. E ele tenta nulificar ato do outorgado, feito com base em uma procuração que deixou válido o negócio, mas feito contrariamente aos preceitos e aos ditames de lealdade e boa-fé, e que, portanto, não subsistiu e foi anulado, tornando-se sem efeito a doação que o outorgado, usando a procuração, fez de patrimônio do outorgante para filhos seus. Que beleza, né? Pelo Código de 16,
Procuração ok, contrato de doação ok, cumpram o contrato. Aplica a regra por subsunção. Pelo Código de 2002 que brilha, e ele brilha, cláusula geral, boa-fé objetiva. Se o outorgado se desviou de preceitos de boa-fé objetiva e não agiu lealmente como se esperava, vamos nulificar, vamos tornar sem efeito tudo o que ele praticou contrariando a boa-fé. É o Código Civil de 2002, produzindo os seus efeitos e os seus magníficos efeitos. Dito isso, gurizada, encaminhando o final da nossa aula, já estamos chegando quase no nosso horário, o que o professor tem que mostrar a vocês? Eu mandei no material, está junto no roteiro de estudos, esse item 3 sobre cláusulas gerais e princípio da boa-fé objetiva, ou também conhecido como princípio da eticidade. Vejam que nós nos afastamos, como eu amplamente tenho dito, nós nos afastamos daquele ideal de Napoleão Bonaparte e do Código de 16 também, no sentido de que o juiz era a boca da lei e não tinha que interpretar. E eu disse para vocês, hoje, nós sim, aplicamos regras por subsunção, mas com esse olhar sensitivo quanto aos valores que permeiam a sociedade, quanto aos valores que estão rodeando os mais diversos contratos, estão rodeando o direito de família, o direito de sucessões. A ninguém é dado o direito ético de agir malandramente, sendo que, quando for contra ele, ele não vai gostar que hajam malandramente. Então, é uma via de mão dupla. Eu não faço ao outro aquilo que eu não gosto que façam comigo. Então, todo mundo se respeita, todo mundo é leal, e se não for assim, o direito civil já possibilita uma forma de responsabilização por isso. Pode ser nulificando o ato praticado por malandragem, ou pode ser conferindo uma indenização em dinheiro, reparando tanto o dano material, aquilo que foi gasto como prejuízo, assim como reparando o dano moral, aquele dano extrapatrimonial que está vinculado aos direitos da personalidade, integridade, honra, fama, imagem, intimidade e o próprio nome da pessoa. Tá bem? Então, as cláusulas gerais, elas vêm trazendo um grande valor para que este grande valor possa ser incorporado ao caso concreto como razão de decidir. Se de boa fé, confirma o contrato. Se de má fé, nulifica o contrato, torna nulo ou manda pagar uma indenização. Essas diferenças nós visualizamos no Código de 2002, porque o Código de 16, ele era muito teoria pura do direito, aplicação da norma por subsunção. Tem o fato, a norma em si. Juridiciza. O Código Civil de 2002, ele continua com o ideal de juridicizar, juridiciza normas também por subsunção, mas ele admite discussões valorativas em torno da ética, em torno da postura das partes que praticam seus atos da vida civil. Aqui, então, tem um texto e eu chamaria a atenção para esse final, onde eu coloquei um sinal de mais em vermelho aqui ao lado. Para a nossa finalização, eu enfatizo que o Código de 16, ele tinha uma boa-fé subjetiva apenas. Tal como eu exemplifiquei a vocês no direito penal, o juiz entra ou tenta entrar no consciente do acusado para ver se o dolo, se a intenção dele era matar,
ou se a intenção dele era, numa briga de rua, numa briga campal, apenas dar um soco para tentar se defender. Não sabendo de onde vinha, não sabendo, ele deu um soco num dos agressores e o agressor caiu e bateu a cabeça e veio a óbito. Então, vejam, o ideal subjetivo, ele é aquilo que efetivamente a pessoa pensa. Eu estou subjetivamente aqui no direito civil, agindo com boa fé, quando eu ignoro que eu esteja causando o mal ao outro semelhante. Eu sou de tal ignorância, não compreendo um determinado assunto, que sequer me passou pela cabeça estar agindo ou praticando dano. E, portanto, se eu estou nessa ignorância toda, eu estou de boa fé. Subjetivamente. Ou também pode ser uma boa-fé subjetiva pensar o seguinte: ele, ao se determinar, ao praticar aquela determinada conduta ou aquela determinada postura no direito civil, ele agiu achando que estava correto. Ou seja, subjetivamente, o praticante do ato, ou aquele que vai praticar o contrato, ele agiu pensando, raciocinando estar completamente correto. Isso é boa-fé subjetiva. Estava no Código Civil de 16. Mas o Código Civil de 2002 traz essa boa-fé subjetiva e acrescenta o aspecto objetivo da boa-fé. Se eu conseguir provar uma boa-fé ou uma má-fé subjetivamente, está bom. O direito civil se satisfaz com isso também. Entrar na cabeça do sujeito e ver que ele ignorava o dano que estava causando. Entrar na cabeça do sujeito e ver que ele não tinha a intencionalidade de causar o dano. Ou, pelo contrário, entrar na cabeça do sujeito e ver que ele estava de malandragem, mal intencionado e de caso pensado. Vejam, a boa-fé subjetiva continua em discussão. Mas, professores, se eu não conseguir, pelas provas, eu não conseguir desvendar ou qualificar se há uma boa-fé subjetivamente ou se há uma má-fé subjetivamente. Para isso, o Código Civil lhe salva. Se você não conseguir subjetivamente determinar se alguém está de boa ou de má fé, preceitos de postura idealizada para uma pessoa média na sociedade vão servir para determinar quem está de boa e quem está de má fé. E então a importância do Código Civil de 2002 vem com este plus, com este algo mais somado à boa-fé subjetiva. Se eu não consigo demonstrar boa-fé ou má-fé subjetivamente, eu vou para o aspecto da conduta ideal. E a discussão toma um outro tom, um outro viés. Excelência, qual era a postura que se exigia do outro negociante nessa condição? Ou perguntando de outro modo, como deveria agir um cidadão de boa índole, de boa conduta para os padrões culturais medianos brasileiros? Com certeza, Excelência, não compraria um terreno na frente e edificaria, retirando aquela vista para o mar que tanto ele prometeu que o terreno tinha. Com certeza, Excelência, seria um mandatário outorgado que não usaria a procuração para passar o patrimônio do outorgante todo para a sua prole, deixando seus filhos ricos
enquanto que o outorgante, na mais absoluta miséria, perdeu todo o seu patrimônio. Não, não agiria assim. E se não agiria, vamos aplicar o raciocínio da boa-fé objetiva e dizer que ele sim está de má-fé, está de malandragem, e dizer como resposta para esse malandro que o contrato que ele fez é nulo e que a doação que ele fez aos próprios filhos vai ser desfeita e que o patrimônio retornará ao mandante. Vamos dizer ao construtor do prédio que retirou a visão para o mar: você vai pagar uma indenização correspondente ao prejuízo que deu, porque alardeou vender terreno com vista para o mar e depois você mesmo retirou a vista para o mar. Ou vamos determinar o desfazimento do contrato. Você pega o terreno que não tem mais vista para o mar de volta e devolve o numerário atualizado. Recebeu 500 mil reais pelo terreno, devolve os 500 mil mais atualização e juros. E, além disso, vou lhe aplicar um dano moral para aprender a não agir dessa forma, deslealmente, em relação ao outro contratante. Vejam que as formas de soluções surgem a partir da boa-fé objetiva. E vejam que a boa-fé objetiva é um valor que está na mão dos operadores do direito, advogados que pedem, promotores de justiça, defensores públicos que pedem, e juízes e juízas que julgam e criam a decisão. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela tem esse propósito de dizer a vocês, que a velha legislação, ela tinha um problema sério, Com o passar do tempo, nós escutávamos esse barulho, De nada adianta ter rádio se nós não conseguimos nos conectar com a transmissão passada pelo rádio. Isso ocorria com legislações velhas que se aplicavam puramente por subsunção. O Código Civil muda esse parâmetro para dizer, olha, a legislação por subsunção até vai ser sempre a mesma, mas vocês, operadores do direito, têm nas cláusulas gerais, no princípio geral da boa-fé, parâmetros para valorar a decisão que vão tomar, parâmetros para buscar a decisão mais justa, mais correta e mais acertada ao caso concreto. Com isso, eu encerro a nossa videoaula de hoje, reenfatizando a importância das cláusulas gerais para o nosso ordenamento jurídico civil, em sentido amplo. Vale consumidor, vale lei de locações, vale outras legislações civis. A discussão das cláusulas gerais, ela é uma discussão puramente civil, mas civil em sentido amplo. Não quero que vocês levem essa discussão da aula de hoje como raciocínio para o direito penal, por exemplo, ou para o direito tributário. Isso não é uma necessidade. A aula de hoje é puramente civil, direito civil na veia. Quando falamos de cláusulas gerais e princípio da boa-fé objetiva, falamos de direito civil e falamos de Código Civil de 2002. Muito obrigado pela atenção de vocês.